Nós estamos aqui hoje começando mais um episódio do nosso podcast e dessa vez nós vamos estar aqui falando algo muito importante, como sempre, pensando em você. Trazemos hoje um assunto super importante para a sua vida, explorando a mentalidade empreendedora. Mas sabe quem vai estar falando sobre isso? O nosso amigo, um grande profissional em nossa cidade, chamado Johnny Carvalho. E eu vou dizer só um pouquinho, viu, do currículo, fica aí ligadinho. Ele atua com mentorias, consultorias, ele é administrador de empresa, pós-graduado em psicologia social e professor de PNL. É formado nos Estados Unidos, programa neurolinguístico, licenciado, e eu não sei dizer essa palavra em inglês, ele já está rindo aqui, porque eu só falo mesmo português. Quando ele aqui for falar, ele vai estar dizendo para você essa escola onde ele fez, né, programa neurolinguístico no mundo. É, é um dos poucos no Brasil a ser autorizado pelo doutor em psicologia e criador da PNL, doutor Richard Blender. Ele vai lhe dizer, gente, a minha língua não enrolou tão bem, mas nós já estamos aqui, ele está rindo demais. Pois é, vamos trazer esse assunto hoje, pensando em você, falando um pouquinho sobre essa mentalidade empreendedora. Mas deixa ele se apresentar, porque ele vai falar para vocês, tá certo? Então, John, seja bem-vindo nesse episódio nosso, em mais um, né, do Pensando em Você, no nosso podcast. Então, seja bem-vindo e fala aí para você não só sorrir, e você vai dizer, né, quem é Dr. Richard, essa escola, o que isso tem feito de diferença na sua vida. É interessante que pelo meu nome ser americanizado, mesmo eu tendo nascido no Brasil, aí algumas pessoas confundem, né? Elas acham que eu nasci lá e vim morar aqui, né? Quem me conhece recentemente. Agora você que já me conhece há um certo tempo sabe que eu sou filho da terra, sou brasileiro e natalense. Aí, quando fala sobre o profissional Johnny Harrison, que estudou nos Estados Unidos, aí algumas pessoas até perguntam, e ele fala em português? Sim, eu falo português, né? Para quem não me conhece, falo bem português. O Dr. Richard, ele foi o criador da programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ela foi uma metodologia criada a partir dos anos 70 para ajudar as pessoas a melhorar a sua comunicação e o seu comportamento. Aí, por ele ser doutor em psicologia, ele começou a fazer análises dos comportamentos e da comunicação das pessoas para fazer com que elas falassem tão bem e soubessem se comportar tão bem. Assim como você sabe falar e sabe se comportar tão bem. Richard Bandler. Bandler. Ai, Richard Bandler. Bandler. Acertei. Sim. Pois bem. Ele, criador da escola, como você disse aí, da The Society of NLP, a maior escola de programação neurolinguística e oratória do mundo. Pois bem, nós estamos com esse cara aqui, bem, o filho de Dr. Richard. Sem brincadeiras agora. John, nós escolhemos um tema super importante no podcast Pensando em Você. E uma das questões que eu gostaria de a gente já começar, que você pudesse nos falar, quais são, ou melhor, podemos dizer, algumas principais traços da mentalidade empreendedora que você observa nos empreendedores de sucesso. Eu queria que você pudesse trazer para nós, nesse dia, o que você percebe nesses empreendedores de sucesso. Porque nós vamos estar falando de um assunto de mentalidade empreendedora. Eu gostaria que você me trouxesse aqui como Até você exemplos, vê, né, de pessoas. exemplos, traços de pessoas empreendedoras de sucesso. Pronto, hoje com o mundo digital, por mais que o relacionamento seja humano, as pessoas elas se relacionam de forma digital, né? Então hoje, através do digital, você consegue ver pessoas como um Pablo Marçal, como um Joel J, o Paulo Vieira, nos Estados Unidos o Tony Robbins, na política o Barack Obama. E essas pessoas, de uma certa forma, elas são empreendedoras. Elas vendem algum produto, elas empreendem no mundo também digital e também na vida profissional fora do digital. E a maioria dessas pessoas, todas essas pessoas que eu mencionei aqui, elas utilizam a PNL.
Inclusive, o próprio Barack Obama e o Tony Robbins, que são americanos, são alunos da The Society of NLP. E quando eu falo de mentalidade empreendedora, utilizando a PNL, é uma forma, não de forma abrangente, mas de forma objetiva, falar com que as pessoas consigam realmente ter êxito naquilo que elas fazem de forma objetiva, de forma direta, de forma sensata. E isso elas utilizam a programação neurolinguística para isso. E é interessante, Marlene, antes de começarmos aqui esse podcast, eu estava falando com uma pessoa no telefone e ela me convidando para poder participar de uma palestra para funcionários, né, para colaboradores. E ela perguntou como é que eu fazia algumas abordagens. E eu disse, olha, a minha primeira fala ao iniciar é mostrar para essas pessoas que o comportamento é que faz com que elas permaneçam naquele local. E, inclusive, eu trago até uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que diz que 9 a cada 10 pessoas que são contratadas por causa do excelente currículo, elas são demitidas por causa do seu comportamento. E aí, se a gente trazer isso, se trazermos isso para o empreendedorismo, essas pessoas que empreendem e fazem sucesso, elas só fazem sucesso porque têm um excelente comportamento. E aí, como você poderia nos trazer, dentro da programação neurolinguística, como pode ser desenvolvido, né, ou como você pode ajudar no desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora? Como isso se aplica, o PNL dentro dessa mentalidade empreendedora? Primeiro passo, cotidiano. Né? Para você realmente conseguir ter uma mentalidade empreendedora de crescimento, o seu cotidiano é o primordial. E o que algumas pessoas não conseguem enxergar é o ambiente. O ambiente que você faz parte. Vamos lá, se eu preciso modelar, né? Se eu preciso moldar a minha mente para ser um empreendedor, um excelente empreendedor, então eu tenho que estar perto de pessoas que já alcançaram aquilo que eu alcancei. Não é pela lógica. Mas se eu não consigo estar perto dessas pessoas, então o que é que eu devo fazer? Ler, assistir, participar, debater, já que eu não consigo estar próximo a essas pessoas de forma constante. Então, o ambiente que você faz parte é o primeiro passo para que você realmente consiga empreender. Eu conheço pessoas que no passado elas moraram na rua, estudaram com livros da rua, não tiveram as oportunidades que muitas pessoas como nós tivemos de estudar em escolas, e essas pessoas são empreendedores de sucesso. Por quê? Porque eles aproveitaram as oportunidades que tinham para querer mudar o ambiente. Então, a mudança de ambiente é o primeiro passo para quem realmente quer empreender e ter sucesso naquilo que faz. E você parece até que já sabia a próxima, de que forma, porque não é uma entrevista, mas é um É um bate-papo. bate-papo. E eu enumerei, sim, alguns pontos importantes que a gente quer colaborar, quer contribuir com você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, para ter uma mentalidade empreendedora. E eu anotei um ponto que eu acho que vai nos ajudar. Como você poderia exemplificar, de forma mais prática, o PNL pode ser aplicado, PNL, Programa Neurolinguístico, pode ser aplicado no contexto empresarial. Porque, como você falou há pouco tempo, e isso linka com o que eu estou falando agora, esse espaço onde se vive, o ambiente em que você se encontra, como o PNL pode ajudar a modificar nesse setor empresarial. O Dr. Richard Bandler ele diz o seguinte, né? Que se você faz algo, olha só que frase primordial, né? Ele diz, se você faz algo que não está dando certo, a única oportunidade que você tem é de mudar aquilo que você está fazendo. Se você repete e faz de forma repetidamente coisas que não estão dando certo, a única oportunidade que você tem é mudar aquilo que você está fazendo. Isso é um dos primórdios que ele ensina. E uma outra coisa também muito importante que ele nos ensina, que é dentro da programação neurolinguística, se uma pessoa alcançou aquilo que você realmente deseja alcançar, você também está apto a alcançar. A única coisa que você precisa saber é como e o que ela fez para que você consiga realmente alcançar aquilo. Quando trazemos essas palavras
da psicologia, né, também, para dentro do contexto do empreendedorismo, da liderança, do geral em relação a empreender, eu vejo que a forma como eu penso, a forma como eu me comunico, a forma como eu comunico comigo é mais importante do que como eu comunico com as pessoas. Porque para que eu consiga estar falando aqui com você também, primeiro eu falei comigo antes. Eu falei com a minha mente antes. Eu preciso estar bem comigo para poder comunicar com você. E aí no empreendedorismo é isso. Se você não trabalhar o seu lado interno, você não consegue externalizar e ter o sucesso que você precisa ter. Johnny, você nesse episódio do nosso podcast hoje, Mente ou Mentalidade Empreendedora, nós tivemos um outro episódio de podcast que nós falamos sobre a comunicação não violenta e você meio que agora linka a comunicação, você se ligue, você que nos acompanha, né, no nosso podcast Pensando em Você, que vocês vão ver e você pode voltar um pouquinho no outro episódio, que isso, a comunicação, ela é primordial em tudo que você vai estar fazendo. E eu anotei uma outra coisa, John, que eu creio que algumas das pessoas podem até se identificar. Todo empreendedor, toda pessoa, pelo menos que pensa em empreender, ele sofre, ele passa por grandes desafios. E como uma mentalidade empreendedora pode ajudar a superar esses desafios. Você disse algo aqui tão lindo. Antes de você estar falando conosco, nesse momento de podcast, você falou primeiro com sua mente. Aí agora você vai trazer para nós, diante dos desafios dessas pessoas que querem empreender ou que já estão, Johnny, empreendendo, né, com essa mentalidade de vencer, vai dar certo sim. Presta atenção que ele disse o quê? Vamos voltar um pouquinho, ele disse que se eu olho para alguém que já que conseguiu, teve sucesso, aquilo que você deseja, tem alguns passos importantes para ser feito. A sua postura, a comunicação, a forma como você lida com o outro. E se essa pessoa alcançou, você também está apto a alcançar. Olha, se você alcançou, presta atenção. Você está apto. Olha, presta atenção que ele agora vai responder. Prepare já a sua caneta, aí com sua caderneta, porque nesse podcast nós temos muito para aprender. Então, você poderia trazer para nós como enfrentar esses desafios para aquele que já está empreendendo ou para aquele que já está, Johnny, sonhando em empreender? Vamos falar sobre valorização, né? Sobre valorização do empreendedor no geral. Para que eu fale sobre autovalorização, eu tenho que falar sobre Jesus Cristo. Como? Quando falamos sobre Jesus Cristo ele foi valorizado na sua terra? Então já começa por aí. Mas ele desistiu da sua terra? Não. Não. E aí chegou um momento que ele foi valorizado na sua terra. Agora ele teve que passar por um percurso, não foi? Isso. Ele teve que caminhar, teve que conhecer novas pessoas, teve que ter novas oportunidades, para que aí surgisse a valorização. E em nenhum momento ele forçou uma valorização naquele lugar. Ele mostrou que ele era capaz de fazer aquilo que ele fazia muito bem, que era ajudar pessoas, né? E aí a mesma coisa no empreendedorismo. Muitas vezes os seus familiares não vão valorizar você. Familiares, e eu estou indo logo direto ao ponto. Porque temos os amigos. Tem um amigo que é o seguinte: quando o seu amigo descobre que você vende algo por R$1.000, ele não compra de você se você não vender por 500. Mas ele compra do seu concorrente por 2.000. E às vezes um produto inferior a você. E como você enxergar isso do seu amigo e continuar lidando com aquilo sem guardar ressentimento, sem sofrer com aquilo ali? Você tem que ter uma mentalidade muito boa. Então, Jesus, se ele fosse sofrer com aquilo ali, será que ele tinha conseguido ser a pessoa que ele foi? O empreendedor, você como empreendedor, se você sofrer com esses desafios que vão aparecer de todas as formas, seja financeira, seja de apoio moral, seja de apoio sentimental, seja no que for, seja de apoio de empresas, seja de apoio de instituições, você vai sofrer de alguma forma. Agora, se você olhar apenas para isso, você não vai continuar a sua caminhada. Não é verdade? Então, qual é o primeiro passo para que você consiga realmente empreender e ter sucesso naquilo? É você acreditar em você. Porque depois as pessoas vão acreditar em você. Como é que você quer que um grupo e as pessoas e os seus clientes todos acreditem em você e no seu projeto se você mesmo não acredita?
Então, Jesus acreditou, não foi? Acredite você também. Gente, olha como isso é importante. Você precisa fortalecer essa mente empreendedora partindo de você primeiro. Você precisa acreditar em você, para que os outros desafios que vão começar a surgir, você possa enfrentar, assim como o John está explicando, com uma mentalidade que a mente empreendedora tem que começar por você. Você tem que acreditar e alimentar isso. Um bom planejamento, né, Johnny? E tem tudo a ver também com o bom planejamento, tem tudo a ver com a sua capacidade. Como é que eu vou dirigir um caminhão se eu nunca dirigi um caminhão? Eu vou até o ponto que eu sei. Mas se eu sei dirigir um carro pequeno, eu vou dirigir um carro pequeno. E aí tem pessoas que às vezes querem começar um negócio enorme, mas sem nunca ter passado pelo processo. Então não tem como você dirigir o caminhão se você nunca passou pelo processo de dirigir o carro pequeno. E assim é no empreendedorismo. É reconhecer o seu limite e realmente saber até onde, que ponto você consegue ser. Porque se você consegue fazer até certo ponto, faça até o certo ponto. Não adianta você começar uma empresa, um empreendimento de forma grande se você não consegue, não suporta dar chance para que aquilo aconteça. Tem algo muito importante dentro da nossa mente para que você tenha realmente uma mentalidade empreendedora de sucesso, que é o diálogo interno. É como estar aquela vozinha que conversa com você. Ela faz com que você cresça ou ela faz com que você diminua? Aquela vozinha que está dentro da sua mente o tempo todo conversando, ela lhe ajuda ou ela lhe atrapalha? Quando você recebe um não em algum momento, essa vozinha faz com que você queira continuar ou faz com que você queira desistir? Então, isso faz com que você realmente progrida. E o planejamento serve para isso. Porque se você tem algo planejado, direcionado, com as suas metas e objetivos no ponto certo, bem alinkado, tudo que é importante, essa vozinha não vai lhe atrapalhar, porque você já sabe qual é o próximo passo. Gente, parece que John está aqui no meu papel, viu? É, porque eu já ia conversar com ele para que ele pudesse deixar para nós o que ele está colocando aqui. Isso ajuda você que está, você já é um empreendedor, uma empreendedora. Então, para tirar do papel, é necessário seguir passos. É assim que eu entendi a fala de Johnny. E você precisa estar firme, mudar pensamentos, atitudes. E eu já ia dizer para ele agora quais são, né? E ele, se ele pudesse aqui já citar para nós algumas práticas diárias que os ouvintes, aquele que já está aí sentado anotando, que é importante, tá certo? Os nossos ouvintes podem adotar para fortalecer, né, a sua mentalidade empreendedora. Às vezes, Johnny, eu me deparo todos os dias com pessoas e essa vozinha que você diz, essa vozinha que você alimenta dentro de você, eu quero dar um nome. A fé, se você não estou falando de religião, mas eu estou falando de fé. Você acreditar, você exercer aquilo que Deus já colocou dentro de você, porque se está dentro de você, já nasceu no coração de Deus. Agora é necessário, John disse aqui algo tão importante, pessoas querem possuir um caminhão, mas não foram fazer nem autoescola para dirigir um carro pequeno, John. Exatamente. Mas já querem, aí se frustra, porque passou um ano, não deu certo, como se você ainda não entrou na autoescola para dirigir o carro pequeno. Vai no primeiro passo, vai tomando nota, porque ele vai te citar para nós alguns exemplos, né, algumas dicas para que eu e você possa alimentar diariamente essa mente empreendedora. Você poderia dar algumas dicas, né, para que a gente pudesse, os nossos ouvintes também, estivesse praticando diariamente para se ter uma mente empreendedora. O primeiro passo é a paciência. O primeiro passo é a Vou paciência. tomar até água. Tome. Por que o primeiro passo é a paciência? Se alguém falar comigo assim, Johnny, eu estou querendo deixar de ser funcionário público, eu estou querendo sair do CLT, estou querendo empreender. Aí a primeira pergunta que eu faço fala para mim se você está preparado a aguardar 5 anos até conseguir o objetivo que você quer. Aí a maioria já fica triste. Porque para muitas pessoas 5 anos é muito tempo. Não é? 5 anos é muito tempo. E por que eu faço essa pergunta? Porque, estatisticamente, a maioria das empresas que não tem um planejamento assertivo, elas fecham nos 2 primeiros. E existe um grande índice de fechar no primeiro ano.
Então, nos 2 primeiros anos, a empresa que não tem um bom planejamento, ela fecha. Então, a paciência ela é primordial, junto com o planejamento. Porque não adianta eu planejar e querer executar um negócio em um mês, coisa que é para um ano. Né? O resultado acontece antes de um ano, mas se você tiver o planejamento. Se eu trazer isso para a agricultura, você já viu aquele bambus, plantações de bambus? Pronto. Existe um tipo de bambu que é chamado de bambu chinês. Esse bambu chinês ele é muito resistente. Ele é um bambu que ele é o que constrói canoas. Ele é muito resistente. Mas esse bambu chinês, ele só começa a crescer depois de 5 anos. Porque ele passa 5 anos crescendo para baixo na terra. Ele vai crescendo abaixo, ninguém vê. E aí muitas pessoas que empreendem é dessa forma. Você não vê o resultado, você não vê acontecendo. Mas depois do 5º ano, o bambu chinês ele aparece de uma forma que você não consegue dar conta daquilo. Você acha, onde é que isso estava escondido? Porque no 5º ano ele sobe de uma forma que você não consegue acreditar naquilo ali. E a mesma coisa no empreendedorismo. Se você não tiver a paciência, é a primeira chave. Segundo, o planejamento. Se você realmente souber para onde você quer ir, você vai alcançar. Agora imagina assim. Imagine que eu cheguei na sua cidade, Marlene, e eu estou perdido. Aí eu ligo para você. Aí eu digo, Marlene, eu estou querendo encontrar a sua casa, mas não encontro. Aí você diz, onde é que você está? Aí eu digo, não sei. E aí, às vezes, alguém quer chegar em algum lugar, mas não sabe nem onde ela está naquele momento. Ou seja, planejamento zero. Como é que você vai me ajudar se nem eu sei onde eu estou? Faz sentido isso? Com certeza. Então, paciência, planejamento. E o terceiro, execução. Nós que somos cristãos, nós acreditamos muito no poder da oração. E o que é que a palavra oração fala? Orar, que é falar, né? E ação, que é agir. Então, se você não executar, também não vai acontecer. Então, não adianta paciência, não adianta planejamento, se você nunca agir. Porque eu garanto, de, de experiência própria, ninguém vai bater na sua porta e dizer: ei, eu vim aqui executar aquele projeto que você está com paciência e desenhou para fazer. Não vai. Então, esses são os 3 principais. Gente, ele traz para nós, nesse episódio do nosso podcast, práticas que eu e você devemos exercitar diariamente. Interessante que você vai, se você observar, você que continua aí sentado, assistindo o nosso podcast, você vai ver que o que eu estou perguntando nesse bate-papo começa a linkar um com o outro. Johnny falou, acabou de citar aqui um exemplo na agricultura de um bambu, que o bambu, o bambu, me permita aqui, o bambu chinês, ele é resistente, por quê? E é a nossa próxima, né? O nosso próximo ponto para estar conversando com o John. Ele cresce 5 anos primeiro para baixo. Sabe o que é que eu entendo? Nessa mente empreendedora, você precisa alimentar, se firmar Nutrir. naquilo que você quer vencer. Isso aí, ele deu aqui 3 passos importantes que você precisa exercitar a paciência. Quando você exercita a paciência, eu tomei água logo no início, quando ele falou, porque não é fácil. Quando você está exercitando a paciência, você que empreende, você que está exercitando já o seu dia a dia da mentalidade empreendedora, os desafios parece que não tem fim. Todo dia surge um que parece, espera aí, eu venci ontem. Aí chegou outro que você nem conhecia. Pois bem, a perseverança é você permanecer com a sua mente focando no teu alvo. E o nosso próximo ponto, Johnny, eu gostaria que você pudesse nos citar como encontrar, não é? Nós já entendemos que crescer para baixo é se firmar. Como encontrar um equilíbrio saudável entre a ambição empreendedora e o bem-estar pessoal? Né? Porque parece até, eu já ouvi, John, pessoas dizerem assim, para que ela foi inventar isso? Porque agora mexeu com tudo. Agora não está tendo mais nem descanso. Porque quando você está num desafio, parece que o cansaço é o primeiro que quer lhe sufocar. Mas se você estiver ainda ligado conosco, você vai entender que o equilíbrio, para que você possa
vencer dentro dessa ambição, e quando eu digo ambição salutar, para você estar com a sua mente focada para empreender e não desistir naquilo que você já começou, você vai ver que vai valer a pena. Você pode dizer para nós? Posso. Eu tenho algo que eu faço, que é o seguinte. Eu tiro um dia de férias por semana. Como assim? É coisa de doido, né? Pense bem, eu tiro um dia de férias por semana. Mas que loucura é essa, tirar um dia? Vamos lá. Férias é você se liberar, né? É você descansar. Algumas pessoas trabalham um ano inteiro. Outras trabalham 5 anos. Outras trabalham 10 para tirar um mês de férias, né? Assim? Pronto, eu tiro um dia da semana para assistir com o meu filho. Eu tiro um dia da semana para lavar o meu carro. Para ver detalhes que eu preciso ver que eu não via. Eu tiro um dia na semana para visitar o meu avô. Visitar a minha mãe. Eu tiro um dia da semana para poder fazer isso que é fora da minha rotina. Para quê? Porque como um computador, a mente humana, se você trabalhar todo dia apertando naquela mesma tecla, vai chegar um momento que você não sente mais prazer de apertar aquela tecla. O computador, de tanto ele trabalhar fazendo uma mesma coisa, chega um momento que ele sobrecarrega e para. A mente humana também é da mesma forma. Então, como tem um equilíbrio entre o executar do empreendedorismo e o executar da vida pessoal? Eu adotei isso. Eu tenho um dia na semana de férias. Um dia. E esse um dia faz com que eu dê um reset em relação a tudo aquilo que eu vinha fazendo. Eu atuo de várias formas. Eu tenho cursos, atendo mentorias, consultorias. E aí, de uma certa forma, eu recebo também muito problema das pessoas. Porque eu estou ali ouvindo, né? Assim? Mas o segundo ponto é: nunca fique com aquilo que não é seu. Eu converso, eu escuto, eu ajudo, eu aconselho, mas eu não levo. Por quê? Porque se eu levar, automaticamente a minha carga começa a ficar mais pesada com algo que não é meu. Se você precisa de algo meu, eu vou lhe dar, vou lhe ajudar naquele momento. Mas eu não levo aquilo que não é meu. Certo? Esse é o segundo ponto. Então, qual é o primeiro? Descansar a mente pelo menos uma vez na semana. É o que eu faço. Qual a segunda? Nunca ficar com aquilo que não é seu. Nunca ficar com aquilo que não é seu. E o terceiro, e o mais importante, é se alimentar bem. Tem pessoas que vivem de fast food, tá tudo certo. Tá tudo bem, se foi um estilo de vida que você escolheu. Tá tudo bem. Agora, quando eu digo se alimentar bem, é comer na hora certa. Comer coisas que realmente nutrem. Se alimentar de uma forma realmente que você consiga sentir que você está saudável, para que você tenha fôlego, para que você consiga realmente respirar, que quando você vai dormir, você deite e durma, para que você realmente tenha uma vida. O Dr. Richard Bandler, vou voltar aqui mais uma vez para ele, tem mais um ensinamento dele que é o seguinte: o corpo e a mente fazem parte do mesmo sistema. Então, não adianta você ter uma mente muito boa, preparada, se o seu corpo não está preparado. Não adianta você ser expert, ter um corpo totalmente saudável, se a sua mente não está preparada para aquele corpo. Então, esse equilíbrio entre o corpo e a mente, que fazem parte do mesmo sistema, é importante para que você tenha uma vida realmente balanceada. John, isso é essencial? Não. Porque às vezes você foca nesses 3 pontos, que é realmente ter o seu tempo de descanso, realmente você não carregar aquilo que não é seu, se alimentar bem para poder ter uma vida saudável e ainda não dar conta. Porque às vezes o empreendedor ele é tão sobrecarregado de coisas que mesmo fazendo isso não é o suficiente. Certo? E aí como é que você consegue realmente ter um equilíbrio entre o corpo e a mente? Tendo interesse em ter um equilíbrio entre o corpo e a mente. Porque se você como empreendedor, se não tivesse interesse, ninguém vai ter esse interesse por você. E, John, é interessante que você está falando algo que é para a saúde, viu? Nós estamos falando de uma mente empreendedora, que a mente, quando ela está bem, o corpo, ele falou de um algo que eu já vou aqui sintetizar.
que está, não tem como você desligar da cabeça para baixo. Isso. Funciona de um jeito. Não, é da cabeça para cá. É o Não, mesmo sistema. é o mesmo sistema. E se aqui não estiver bem, o corpo já está todo doente. Como assim? Se você deixar aqui tudo aquilo que interfere, que está no seu derredor, né, que está no seu redor, e se você não alinhar pelo que John falou, se você não seguir os passos para vencer dentro do empreendedorismo, dentro daquele sonho, daquela mente do que você já focou. Eu hoje vou abrir a minha, vamos dizer, loja. Se você está pensando nisso, Marlene, eu já estou com recurso, mas eu estou enfrentando tanta burocracia, faz parte do Faz processo. parte do processo. Para você ter ideia, eu tenho um cliente, meus clientes se tornam meus amigos. Eu tenho um cliente que é contador, que ele participou de uma palestra minha, e aí ele me conheceu lá no auditório e perguntou se eu atendi de forma individual. Aí eu disse que sim e comecei a fazer um projeto para o escritório dele. Mas em um bate-papo nosso, eu percebi que ele tinha uma lacuna dentro da vida pessoal dele, que era um problema com a mãe, um problema não resolvido. Johnny, aí você me pergunta, Johnny, como é que você conseguiu identificar isso? Se ele procurou você para você fazer um trabalho comercial, né, empresarial, e você identificou isso? Pela forma como ele se expressava em relação à mãe. O tom da voz, a forma, o jeito. E aí ali eu fiz alguns testes, fazendo algumas perguntas, e durante as 3 vezes que eu perguntei algo sobre família, quando chegava na parte da mãe, tinha aquela tristeza. E eu senti que não tinha como continuar o trabalho que eu estava querendo fazer, porque sempre ia dar errado. Porque ele tinha que resolver algo primeiro pessoal dele. E aí ali, por que eu estou trazendo isso? Porque ali eu identifiquei que realmente a vida pessoal e a profissional, elas andam juntas. E logo ali eu indiquei logo uma amiga que eu tenho, psicóloga, que eu não tinha como fazer o tratamento terapêutico e o comercial ao mesmo tempo. E essa minha amiga ele teve com essa minha amiga sessões de terapia e hoje o cara é outra pessoa. E aí na vida empresarial dele, ele é outro cara. Ele tá assim avançando, vai pra academia, acorda cedo, desenvolve, grava vídeos, coisa que ele não fazia nada. Então, quando você consegue identificar esses pontos, o seu lado empreendedor cresce de uma forma que nem você imaginava ter aquilo. Sabe o que John está dizendo? É que você já tem na sua mente a vontade de empreender e já está inerente a você. Mas para que isso venha a acontecer, se faz necessário você elencar pontos, assim como nós estamos aqui alinhando em uma conversa. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast sobre uma mentalidade empreendedora, mas eu ainda tenho mais uma pergunta, que não é bem uma pergunta, mas é dentro de que John já estava aqui orientando, tanto a mim, que estou aqui ouvindo, estou aprendendo, viu, Johnny? E a você, caros ouvintes, você poderia deixar um conselho, para que a gente pudesse ter, né, diariamente e tentar exercitar dentro do empreendedorismo que estão enfrentando, né, lutando para encontrar esse equilíbrio. Porque não é muito fácil você ter um equilíbrio diante de algumas coisas não resolvidas. Por exemplo, John falou de algo pessoal e assim, ele citou. E você que está pensando, quando você diz assim, estou abrindo minha loja, não é só você. Você vai trabalhar com quem vai estar com você e você vai trabalhar com o outro. Por isso que é importante você trabalhar você, porque aí você vai conduzindo quem está próximo e quem vai chegar. Para isso, essas dicas são valiosas. John vai estar aqui já para chegar. A gente só tem mais uma, né? Essa, e John vai fechar com mais uma outra. Esse conselho, você poderia nos deixar aqui para que a gente registrasse como buscar esse equilíbrio, né? Diante dessas lutas, dessas dificuldades, porque você teve um cliente que passou por essa luta. E quem está nos ouvindo, John, talvez esteja com uma dificuldade, né, de ter esse equilíbrio para não dispensar aquele funcionário que você diz, puxa, ele é um bom vendedor, mas tem algo dele que eu não gosto. Ninguém é perfeito. Você pode dar um conselho? Tem. Deixar um conselho? Tem. A primeira coisa é trocar a palavra difícil por desafio. Porque Sim. o que é difícil eu não quero nem enfrentar, né? O
porque é difícil. Diga de novo, Johnny. Primeiro passo, trocar a palavra difícil por desafio. Sim. É o primeiro passo. Porque o que é difícil eu não quero nem chegar perto. Ah, fulano é muito difícil. Eu não quero nem chegar perto de fulano. Aí é um desafio, viu? Lidar com fulano. Aí desafio, eu gosto de vencer desafios, né? Sim. E aí eu vou querer fazer isso. Sim. E quando vem a palavra desafio na minha mente, eu lembro de um cara que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e que venceu o desafio de se tornar o único treinador de programação neurolinguística autorizado e licenciado aqui nesse estado, que sou eu. Foi um desafio. E o interessante, Marlene, que no Brasil existem 33 treinadores igual a mim. É um desafio pertencer a essa classe de treinadores. Eu represento uma escola americana que é a maior escola do mundo de programação neurolinguística e oratória. É a maior do mundo. É um desafio. E aí, se eu tivesse olhado isso na primeira vez que eu tive a ideia de me tornar esse treinador, como difícil, vai ser difícil se tornar essa pessoa, eu com certeza não teria conseguido. Então, desafio, queremos vencer. Difícil, eu não quero nem chegar perto do que é difícil. Não é assim? Isso. E uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês é exatamente o que o Dr. Richard nos entregou lá nos Estados Unidos. A última frase dele foi go for it. Vá e faça. Ou seja, se você tem a capacidade, se você já tem o que realmente é necessário, vá e faça. Vá e conclua. Porque se você parar na metade do caminho, não adiantava nada eu ter chegado até aquele lugar. Então essa foi a última frase dele para todos os participantes. Participantes do mundo todo, Marlene. Indonésia, Japão, Espanha, Itália, Brasil. E a última frase dele, da nossa capacitação, foi: vá e faça. Então o que eu tenho para dizer para vocês é: vá e faça. Porque o que é para você fazer, não vai ser outra pessoa que vai executar. Gente, nós chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. E, novamente, eu vou dizer, não perca, né, de ver o outro episódio, porque John acabou de falar algo sobre a comunicação que nós tratamos no outro podcast. Às vezes, na comunicação, você cria muros, né? A gente ouviu aqui de um especialista. Vá e faça, sabe? Ele, quando diz vá e faça, eu quero crer, tá, Johnny? Porque o fazer, você vai precisar tirar o que for preciso retirar, mudar o que precisa ser mudado e focar naquilo que você deseja. Então, você que já está com sua mente aí focada, como você vai resolver empreender aquilo que você já está no seu coração? Os primeiros passos foi dito nesta manhã, John. Eu quero lhe agradecer porque a nossa conversa foi bastante Eu que agradeço. É um inspiradora, né? E eu queria que você, para fechar nossa fala, como cultivar essa mentalidade empreendedora usando os princípios do programa neurolinguística. Eu queria que você deixasse, e quando você deixar, você já pode aí finalizar, porque eu já começo aqui dizendo, foi muito satisfatório, né, poder conversar com você mais uma manhã e aprender um pouco, porque nós estamos aprendendo, tá, Tiago? O tempo todo, né? Isso. Eu digo que eu aprendo mais com os meus alunos do que ensino a eles. O que eu tenho aqui para dizer é: crie rotinas. Criem rotinas. Saiba realmente a hora que você vai acordar e o que você vai fazer durante aquele dia. Tenha hora para dormir. Tenha rotinas. Quando você for dormir, saiba o que você já vai fazer no outro dia. Johnny, mas isso é muito difícil. Olha aí a palavra. Isso é muito difícil para mim. Eu entendo que às vezes é desafiador você ter uma rotina saudável. E quando eu digo saudável, não é só em relação à educação física e alimentar. Saudável é para que você realmente execute tudo o que tem que ser feito. Rotinas. Porque é a única forma que você tem para poder conseguir ter uma mentalidade boa e empreendedora. Crie rotinas. Johnny, com isso ele já deixou aqui para nós, né, um conselho importante. Quando você cria e você começa a executar aquilo que foi nos instruído, tem tudo para dar certo. A sua mente já é vencedora, porque você já começou a empreender.
Muito obrigada, Johnny. Obrigada a você, caros ouvintes. Mais uma vez nós chegamos aqui, né, para tratar de assunto pensando em você e já estamos nos despedindo, dizendo nosso muito obrigada, Johnny. Foi um prazer estar com Obrigado. você.